Fala, povo de Deus, bem-vindo ao nosso primeiro dia da série Nada Pode Nos Separar do Amor de Deus, onde nós vamos, durante os próximos 16 dias, ler cada dia um capítulo do famoso livro, da famosa carta de Romanos. Amém? Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que, obviamente, viviam em Roma e tem muito ensinamento para nós. Amém? Por que nós vamos falar de Romanos especificamente? Porque uns 2 dias atrás eu perguntei a Deus sobre qual livro, sobre qual carta eu deveria gravar os vídeos agora nesse início do ano, em janeiro. E esta noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava falando justamente sobre Romanos. Amém? Então, sem perder tempo, acordei hoje cedo, abri a câmera e estamos aqui nesse momento. Amém? Então vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Romanos junto. Tem muita coisa, provavelmente vai ter vídeo longo, provavelmente vai ter outros mais curtos, mas a questão é a seguinte: você quer aprender sobre a palavra de Deus? Eu também quero, então vamos junto nessa jornada. Amém? Logo de cara, Paulo começa escrevendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tá? Então já para aí no versículo 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então vamos falar sobre separado para o evangelho de Deus. Tem gente que pensa que seres humanos estão te excluindo, tá? Talvez você entrou em janeiro pensando: nossa, eu perdi tantas amizades em 2023, tantas pessoas me excluíram, tantas pessoas me abandonaram, tantas pessoas pararam de falar de mim, pararam de falar comigo, né, melhor dizendo, e Deus já vem logo em Romanos 1:1 falando: não são as pessoas que estão te excluindo, mas sou eu que estou te separando para a minha obra. Paulo certamente perdeu amizades quando ele resolveu seguir a Jesus Cristo. Mas não foram os homens que excluíram Paulo, mas foi o próprio Deus que o separou para que ele estivesse apto para viver algo maior. Amém? Ele também diz que ele é chamado para ser apóstolo, tá? Chamado por quem? Chamado por Deus. Existem pessoas se auto-intitulando. Isso não existe. Se auto-intitular não te dá autoridade nenhuma no mundo espiritual. Mas quando Deus te chama, meu amigo, aí não tem para onde correr, tá bom? Não teve como. Paulo foi chamado para ser apóstolo, e apóstolo ele foi com autoridade, porque foi o próprio céu que o ungiu. Então, quem sabe o homem te ungiu, mas Deus não te chamou para algo. Você precisa entender para aquilo que Deus te chamou. Ou quem sabe o homem não te reconhece, não te valoriza, mas Deus já liberou a palavra dele sobre a sua vida e você sabe que você é chamado para algo. Então não se importe se os homens não te reconhecem para tal coisa, mas cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Tá? E a primeira coisa que Paulo fala é que ele é servo de Cristo Jesus. Mas no original a palavra não é servo, a palavra é doulos, que do grego significa escravo. Tá? Paulo, ele começa Romanos 1:1 falando: eu sou escravo de Cristo Jesus. Como assim escravo, Vitor? Isso choca um pouco a gente, é lógico, mas vamos lá em Êxodo capítulo 21, de forma muito breve, para a gente aprender isso aqui. Êxodo capítulo 21, versículos 5 e 6. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta para furar a sua orelha, e assim ele será o seu escravo por toda a vida. Então, Êxodo 21 está falando sobre uma lei, tá? Uma lei dada por Deus por intermédio de Moisés. No acampamento dos israelitas existiam escravos. Só que alguns desses escravos não eram estrangeiros, eles eram hebreus, eles eram da mesma família, da mesma nacionalidade, do mesmo povo. Esses que eram do mesmo povo, ao final de 7 anos, poderiam sair livres, deixariam de ser escravos e se tornariam livres. Porém, se ao final desses 7 anos, esta pessoa que tinha o direito de ser livre, resolvesse por conta própria, por vontade própria, falar: eu amo o meu Senhor a quem eu sirvo e eu quero ficar, então esse homem tinha sua orelha furada e ele se tornava escravo para sempre daquele Senhor. Por quê? Porque ele escolheu isso, porque ele escolheu servir para sempre aquele Senhor a quem ele ama.
E aqui é o mesmo contexto. Paulo, ele escolheu por amar a Jesus Cristo, servi-lo para todo sempre. Ser um doulo, ser um escravo dele para todo o sempre. Também tem uma frase de um pregador muito antigo que ele dizia: Senhor, me faça o teu escravo para que finalmente eu seja livre. Tem gente que acha que é livre vivendo longe de Deus, mas mal sabe que está vivendo em prisões espirituais e caminhando rumo a perdição eterna. E tem gente que se faz escravo, se faz servo do Senhor, fala: Senhor, eu te amo, então eu já não vivo mais a minha vida, eu já não vivo mais as minhas vontades, a minha vida é para ti. Esses realmente provam da liberdade. Por quê? Porque passam a ser cheio do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Tá? A Bíblia diz que Jesus veio nos libertar do poder das trevas para nos levar para a sua maravilhosa luz. Então, verdadeira liberdade é se tornar servo de Cristo. Amém? Pegou a visão? Glórias a Jesus. Versículo 2. O qual Deus me separou para o evangelho, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito Santo, o Espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo está falando que desde lá do Antigo Testamento a Bíblia vem falando sobre Jesus. Versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados pertencentes a Jesus Cristo. Então, qual é o chamado do Evangelho? Obedeça a Jesus Cristo pela fé. Você crê em Jesus Cristo? Então obedeça a sua palavra. Esse é o grande chamado do Evangelho, muito simples de entendermos isso. Amém? Versículo 7, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o chamado daqueles que são amados por Deus? Serem santos. Versículo 7, Deus te chamou para ser santo. Tá bem? Lá no versículo 1, Paulo fala, fui chamado para ser apóstolo. Mas lá no versículo 7 ele fala, somos chamados para sermos santos. Tá bem? Tem gente mais preocupado com o seu chamado de apóstolo, de pastor, de mestre, de evangelista, de profeta, mas não está preocupado em ser santo. Tá? Ser santo deve ser a nossa maior prioridade. Depois a nossa vocação ministerial vai aparecer consequentemente. Amém? Versículo 8, eu já estou falando há 7 minutos, pelo amor de Deus, esse vídeo vai ficar grande. Versículo 8, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então está todo mundo ouvindo a fé que o povo de Roma tem. E aí, estão ouvindo a fé que você tem? Versículo 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, Paulo está sempre orando pelos irmãos em Roma. Versículo 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, Paulo queria ir até os romanos para compartilhar com eles dons espirituais para que eles pudessem ser fortalecidos. Então, dom espiritual fortalece a nossa vida e ele pode ser compartilhado, tá bem? O dom pode ser compartilhado. Pode ser compartilhado tanto no quesito de Deus me deu um dom da pregação e eu compartilho ele com você, pregando a palavra de Deus para você e você sendo abençoado, tanto quanto por imposição de mãos, transferência de dom. Como Paulo fala para Timóteo, Timóteo, reaviva o dom que há em ti que tu recebeste por mim em imposição de mãos, tá? Então, é possível que um dom seja transferido para alguém através de imposição de mãos e oração, tá bem? Mas também é possível que Deus me use para te abençoar através do dom que ele me deu. Não é que você vai receber esse dom, mas você vai receber a manifestação de Deus através desse dom. Amém? Por que a música parou? Volta a música aqui para nós. Versículo 12, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados na fé. Então, quando os irmãos estão juntos, buscando a Deus, se movimentando nos dons espirituais, a nossa fé é fortalecida.
Versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo está falando, eu não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Porque é o evangelho que me salva. É o evangelho que é o poder de Deus para salvação. Tem crente que está com vergonha de falar de Deus, de se posicionar como alguém que serve a Deus, está com vergonha de andar com uma Bíblia na mão, está com vergonha de pregar o evangelho, de postar um versículo, de ir para a igreja, de erguer as mãos dentro da igreja e louvar a Deus. Meu Deus, o que será que o irmão do meu lado vai pensar? Nós não podemos nos envergonhar de servir a Deus, porque é Deus quem nos salva. Pelo amor de Deus, gente, até quando nós vamos ter vergonha de servir e de falar daquele que morreu por nós na cruz do Calvário? Até quando nós vamos ter vergonha de falar, eu não vou fazer isso, por quê? Porque não me convém, vai desagradar o meu Deus. Nós precisamos nos posicionar rapidamente em relação à palavra de Deus. Em relação à palavra de Deus, versículo 17, porque é no evangelho que é revelada a justiça de Deus. Tem gente que vive falando, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Deus vai me justificar. Meu irmão, a justiça de Deus vem através do evangelho. Você está vivendo de acordo com o evangelho, pela fé, que está falando aqui do início ao fim, é pela fé, como está escrito, meu justo viverá pela fé. Você está vivendo pela fé? Nós acabamos de ver lá no versículo 5, que quem vive pela fé obedece. Agora no versículo 17 está falando, o justo viverá pela fé, ou seja, o justo vive pela obediência. Aí você vive falando, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, mas a pergunta não é se Deus é justo, a pergunta é se você obedece a esse Deus que é justo, porque se ele verdadeiramente é justo e ele vai fazer justiça na minha vida e na sua. Ou seja, isso não quer dizer que ele, independente do que fizermos, vai nos salvar e vai nos abençoar, não, isso quer dizer que ele vai ser justo. Se você vive em obediência e crê em Jesus, você vai ser salvo e abençoado, mas se você não vive em obediência e não anda pela fé, você não vai ser salvo e nem abençoado. Por quê? Porque Deus é justo. É isso que é crer que Deus é justo. Tá entendendo? Então, o evangelho revela a justiça de Deus. Salvação para o justo, certo? Para o que é justificado pela fé, mas ira de Deus para o que é injusto, para o que não foi justificado pela fé, tá? E essa é a maior manifestação do poder de Deus, salvação. Versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então Deus opera o seu poder ressuscitando morto, levantando paralítico, fazendo o mudo falar, fazendo o surdo ouvir, fazendo o cego ver, revelando, libertando, curando, transformando. Mas o maior poder de Deus se manifesta na salvação. Amém? Olha o versículo 18 agora. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, a ira de Deus vem sobre os homens que vivem de forma ímpia e injusta. Então, o versículo 16 e 17 fala sobre a salvação de quem crê, mas o 18 e o 19 já fala sobre a ira de Deus recaindo sobre quem é ímpio e quem é injusto, ou seja, quem não vive de acordo com a palavra de Deus vai sofrer a ira do Deus justo. Amém? Versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Preste atenção, a Bíblia está falando que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque através da criação, através dos céus e da terra, da natureza, através de tudo aquilo que Deus fez, o seu eterno poder, a sua natureza divina e os seus atributos podem ser vistos. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a sua glória, a terra anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, quando eu olho para o céu e quando eu olho para a terra, é impossível eu não reconhecer que há um Criador por trás de tudo isso. Ou seja, quando eu olho para tudo que foi criado, eu vejo claramente a mão de Deus, porque o homem é incapaz de fazer isso, e dizer que aconteceu ao acaso é loucura. Logo, quando eu olho para toda a criação e não reconheço que há um Criador, eu me torno indesculpável, segundo Romanos capítulo 1, versículo 20. Certo? Por quê? Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, ou seja, as pessoas reconhecem, muitas pessoas reconhecem sim que há um Deus, mas não o glorificam como Deus. Versículo 22, dizem-se sábios, mas tornam-se loucos. Por quê? 23, porque trocam a glória do Deus imortal. Cadê? Troca a glória do Deus imortal por imagens. Meu Deus do céu, você está entendendo o que está falando aqui? A Bíblia está falando que pessoas que estão deixando de adorar a Deus para adorar imagens estão no erro, estão no engano, estão, como diz aqui no versículo 20, com os seus pensamentos tornando-se fúteis, inúteis e o seu coração obscurecido, ou seja, seu coração está em trevas. Você que tem deixado de adorar ao Deus vivo para adorar imagens, tem o seu coração envolto em trevas. Quem está falando isso? É o Vitor? Não, é a Bíblia, eu só estou lendo. Eu só estou lendo a Bíblia, tá bem? O único digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, pelos séculos dos séculos. É Ele, somente Ele, o Rei Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, que é, que há de vir, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a adoração é dele, a majestade é dele, o trono é dele, os céus é dele, a terra é dele, nós somos dele, essa palavra é dele, é inspirada por ele, e se nós queremos viver com ele para todo sempre, precisamos nos enquadrar nisso aqui. Amém? E mais claro que isso aqui eu acho difícil, tá? Mas se você quer algo mais claro que isso, Salmo 115, Salmo 115, vamos lá. Eu não estou mais preocupado se o vídeo vai ficar longo ou não. Salmo 115, tem que ensinar isso aqui é muito importante. Salmo 115, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, vai falar daqueles a quem os ímpios adoram. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada apalpam. Pés, mas não andam. E não emitem som algum com a garganta. E tornam-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem.
Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. O salmista está falando que as imagens têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheira, têm mão, mas não apalpa, têm pé, mas não andam. E todos os que fazem essas imagens e confiam nelas, tornam-se como elas. Gente, alguma coisa que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, é o quê? É algo inútil. É algo que não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. E tornam-se assim os que o confiam nele. Mas aí o salmista faz o convite: confie no Senhor que fez os céus e a terra. Uma imagem é algo criado pelo homem. O homem é criado por Deus. Agora Deus é criador. Então Deus é criador que criou o homem cria imagens. Aí nós, criaturas, queremos adorar as nossas criaturas. Isso é loucura. Nós, criatura, precisamos adorar aquele que é o Criador e está verdadeiramente acima de nós. Amém? É isso que a Bíblia está falando. Mas continuando, versículo 24. Agora é outro assunto já polêmico. Preste atenção. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, do seu coração para a degradação do seu corpo em si. Então, o homem não quer saber de Deus, Deus os entrega aos seus desejos pecaminosos. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a segui-lo, a adorá-lo. Quer fazer o errado? Vai fazer o errado. Apocalipse 22:11, o sujo suje-se mais, o santo santifique-se mais. Tá? Não quer buscar Deus, Deus o entrega às suas paixões carnais. Versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É o que eu acabei de falar. Então, trocar a verdade pela mentira. Como? Adorando criaturas, adorando imagens, adorando coisas feitas pelo homem, em vez de adorar aquele que fez o homem, que fez os céus e a terra, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 26, na sequência fala, mulheres trocaram a relação sexual natural criada por Deus lá em Gênesis, é homem e mulher, as mulheres trocaram isso. Deus os entregou a essa paixão vergonhosa. Versículo 27, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram uns pelos outros, ou seja, homens que começaram a se relacionar com outros homens. Versículo 27 ainda, começaram a cometer esses atos indecentes, levando sobre si mesmo o castigo pela sua perversão. Amém? Está muito claro o que está falando aqui, é a Bíblia que está falando. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam e tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, depravação. Agora está falando de todo tipo de pecado, de todo tipo de pessoa que vive na prática do pecado. Vive na prática da injustiça, da maldade, da ganância, da depravação. Ganância é algo importante falar aqui, porque tem gente que acha que ganância tá tudo bem. Tem que ser ganancioso mesmo, tem que querer mais dinheiro mesmo, tem que amar o dinheiro mesmo. Ganância é pecado, tá bom? Tá falando aqui. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Tá? Então tá aqui uma série de
lista de pecados que Paulo fala, e ele fala que essas pessoas não só cometem, como aprovam quem cometem, mesmo sabendo lá no fundo do seu coraçãozinho que isso é errado. Mas isso vem de onde? Versículo 28, Deus nos entregou uma disposição mental reprovável. Então, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, tá? Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Nós vamos chegar nisso lá em Romanos 12, vai falar disso, a metanoia, a mudança de mentalidade. Como que isso acontece? Primeira coisa, nós precisamos conhecer a verdade está expressa na Bíblia. Segunda coisa, nós precisamos pedir para o Senhor moldar o nosso pensamento, o nosso caráter, a nossa índole, o nosso modo de enxergar e pensar as coisas. Nós precisamos mudar de pensamento, tá? Nós precisamos nos enquadrar a palavra de Deus. Amém? Fechei a Bíblia. Esse é o Romanos capítulo 1. O vídeo já está com 25 minutos. Eu creio que foi muito claro o que Deus falou conosco aqui nesse capítulo 1, tá? E para não me estender muito, que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 2.